A raiva é uma emoção que podemos todos experimentar diante de frustrações, ofensas ou injustiças. Porém, quando expressa de forma irracional ou excessiva, a raiva pode nos cegar e levar a decisões que podemos lamentar depois. A filosofia estoica oferece perspectivas valiosas sobre como lidar com a raiva de forma mais produtiva. Neste vídeo, exploraremos algumas das principais ideias dos estoicos sobre como domesticar e controlar a raiva através do autoconhecimento, da virtude e do domínio da mente sobre as paixões. Veremos por que os estoicos viam a raiva como uma perturbação irracional a ser evitada e como eles sugeriam cultivar a tranquilidade e a temperança diante de ofensas ou frustrações. Compartilharei também estratégias práticas inspiradas pelos estoicos que podemos aplicar quando sentirmos a raiva surgindo para evitar reações impensadas que podem piorar as coisas. Se você quer lidar melhor com suas emoções e responder aos desafios da vida com mais sabedoria, espero que você encontre perspectivas valiosas neste vídeo para dominar a raiva e cultivar paz interior. Vamos começar. A raiva é uma paixão irracional e destrutiva que surge de expectativas falsas sobre o mundo. Devemos encarar a raiva como um vício e defeito do caráter a ser continuamente combatido. Exercitar a virtude da temperança para dominar paixões irracionais. Praticar a imperturbabilidade diante de ofensas ou injustiças. Lembrar que ninguém nos ofende senão nós mesmos ao reagir com raiva. Focar no que podemos controlar. Nossas mentes e respostas. Visualizar as consequências negativas da raiva antes de expressá-la. Como alertava Marco Aurélio, a melhor vingança é não se assemelhar ao agressor. Sêneca também dizia: quem é movido pela raiva e se entrega a ela mais peca contra si mesmo do que contra outrem. A raiva é uma paixão irracional e destrutiva que surge de expectativas falsas sobre o mundo. Devemos encarar a raiva como um vício e defeito do caráter a ser continuamente combatido. Detalhe cada um desses itens. A raiva quase sempre vem de frustrações com pessoas ou eventos que não correspondem às nossas expectativas. Mas as coisas raramente acontecem exatamente como esperamos ou desejamos. Essa é a natureza mutável do mundo. Quando nos apegamos rigidamente a desejos sobre como as coisas deveriam ser, acabamos perturbados e com raiva quando a realidade não coincide. A raiva surge dessas expectativas irrealistas e da falta de aceitação do que está fora do nosso controle. É uma resposta emocional irracional. Devemos encarar a raiva como um vício e defeito do caráter a ser continuamente combatido. Para os estoicos, a raiva é uma paixão irracional. Portanto, um vício que distorce nossa habilidade de pensar com clareza. Deixar a raiva controlar nossas ações com frequência é um defeito de caráter que precisamos melhorar. Devemos praticar constante vigilância contra respostas raivosas e trabalhar para extirpá-las do nosso comportamento habitual. Precisamos reconhecer os primeiros sinais de raiva e usá-los como um alerta para acalmar a mente antes de agir ou falar. Combater a raiva exige esforço contínuo e aprimoramento pessoal, mas com prática podemos superar esse vício. Aqui estão sugestões para detalhar esses ensinamentos estoicos para controlar a raiva. Praticar a imperturbabilidade diante de ofensas ou injustiças. Os estoicos praticavam permanecer imperturbáveis, sem permitir que eventos externos abalassem seu equilíbrio interior. Isso envolve não reagir com raiva quando alguém nos critica, insulta ou prejudica. Manter a calma e o controle emocional. Saber que sempre podemos escolher como responder, com raiva ou com equanimidade. Com treino, podemos optar pela tranquilidade. Lembrar que ninguém nos ofende senão nós mesmos ao reagir com raiva. Lembrar que a ofensa ou o dano em si não nos faz mal. Só nos faz mal a raiva com que escolhemos reagir. Portanto, quando alguém nos critica ou magoa, devemos lembrar que é nossa raiva que realmente nos prejudica, não a ação da outra pessoa. Isso ajuda a se policiar e não alimentar a raiva de forma irracional e autodestrutiva. Focar no que podemos controlar, nossas mentes e respostas. Não podemos controlar o que os outros fazem, mas sempre podemos controlar como interpretamos e respondemos internamente. Em vez de ficar com raiva pelo que não controlamos, devemos focar em controlar nossas mentes e respostas de forma sábia e virtuosa.
Isso significa não permitir que eventos externos gerem raiva, mas sim escolher responder de forma racional e tranquila, respirar fundo e contar até 10 antes de responder com palavras ou ações. Quando sentimos raiva surgindo, uma técnica útil é respirar profundamente e contar até 10 antes de reagir. Isso nos dá tempo para acalmar a mente e as emoções, evitando responder de modo irrefletido por raiva. Com a pausa, podemos reconsiderar a situação com mais clareza e encontrar uma resposta mais apropriada. Visualizar as consequências negativas da raiva antes de expressá-la. Antes de deixar a raiva se manifestar em palavras ou ações, é sábio visualizar as consequências negativas disso. Isso pode nos ajudar a perceber que expressar raiva gera mais problemas, tensão e arrependimento do que resolve. Saber das consequências ruinosas pode motivar a engolir a raiva e optar por uma resposta mais produtiva. Em resumo, os ensinamentos dos filósofos estoicos nos oferecem sabedoria atemporal sobre como lidar de forma mais produtiva com a raiva. Ao invés de reprimir a raiva, o que importa é focar em nosso poder de escolha na resposta. Com autoconhecimento, virtude e domínio da mente, podemos aprender a pausar e responder com razão, não com raiva. Praticando exercícios como a respiração consciente, o distanciamento e lembrando-se das consequências negativas, podemos superar respostas passionais e impensadas. Controlar a raiva requer esforço e prática constantes, mas o cultivo da tranquilidade e temperança trará mais harmonia a nossos relacionamentos e paz ao nosso espírito. Espero que as perspectivas estoicas compartilhadas tenham dado alguns insights de como lidar melhor com situações que antes despertavam sua raiva. Continue praticando, unindo razão e virtude. A melhor resposta para a raiva é o silêncio. Marco Aurélio. Essa citação enfatiza que muitas vezes a melhor maneira de lidar com nossa raiva ou a raiva de outros é simplesmente não respondê-la, permanecendo em silêncio até que as emoções se acalmem. Quem se acostuma a ignorar os aborrecimentos menores adquire calma para suportar os maiores males. Sêneca. Essa citação destaca a importância de praticar a calma diante de pequenos aborrecimentos e incômodos do dia a dia para desenvolver a resiliência necessária para lidar bem com problemas maiores quando eles surgirem. Ambas citações trazem sabedoria e estoica muito relevante para controlar a raiva através do autocontrole, do silêncio ponderado e do treino da mente para manter o equilíbrio diante de adversidades. Agradeço pela companhia nesta reflexão. Fortaleça-se na filosofia estoica para enfrentar os altos e baixos da vida com equilíbrio. E se gostou desse vídeo, peço que se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo. Até próxima!